Vamos voltar a falar de Off Campus, gente? Muito assunto pra Muito. conversar. Tá, então, começaram as gravações da segunda temporada, né. Muitas expectativas aí pelo que tá por vir. E, assim, eu tenho algumas ideias do que pode acontecer, porque, assim, a gente sabe agora que a próxima temporada vai ser Jim e Ellie. Só que uma boa parte da história deles já foi contada na primeira temporada, né, a gente já teve bem o início desse relacionamento deles e tal, no episódio 6 já. Então a gente tem que calibrar as expectativas, porque talvez a segunda temporada não seja inteiramente só Jim e Ellie. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na primeira, com certeza, porque não tem história. A gente vai ver mais do Logan também. Até porque tem um grande gap na história do Logan e da Grace, que eles se separam, né. Ela vai pra França, pra casa da mãe, e ele vai pra oficina, ficar com a casa na casa do pai lá e tal. E a gente com certeza vai ver o início dessa história. Pelo menos até se desenvolver e chegar ele dizendo pra Grace que, ele gosta de outra pessoa, que no caso é a Hannah, né. Mas eu acho que a gente vai ver esse início de Logan e Grace no início dessa temporada. E aí tem as expectativas do que tá por vir agora pra Jean e Ellie. O que que vocês estão imaginando que vem por aí? Assim, eu imagino que essa temporada, a gente já viu uma grande introdução aí de Jim e Ellie, mas eu acho que ainda tem muito mais por ver. Todo o lado emocionalmente profundo do relacionamento deles 2, e eu acredito que, assim, eu não acho que vai seguir uma linha dela ficar dividida entre o Hunter e o É, Jim. também. Eu Eu também acho não Não acho. sei que não. Espero eu acho eu acho que eles já estão bem no mesmo, no como é que eu mesmo posso barco, dizer? né, na mesma página. Eu Na também mesma acho. página. Eles estão na mesma página, eles já mostraram isso, né. E então eu acho que a segunda temporada ela vai ainda tem muita coisa pra desenvolver deles, mas eu também acho que vai mostrar a introdução do Logan e da Grace, a gente vai ser apresentadas a Grace, e eu acho que o final, ele pode ter 2 caminhos, e um deles é essa essa viagem da Grace, depois que ela se decepciona ali com o Logan. Eu acho que a segunda temporada ela pode vir a terminar aí, pra dar início à temporada do Logan na próxima temporada. E aí É. seria relacionado a Logan e Grace, seria toda a construção dele saindo do crush com a Hannah, Uhum. conhecendo a Grace e tendo ali aquele primeiro contato, aquele início de relacionamento com ela. E Eu acredito que vai é, seguir pra essa linha. e assim, eu acho que a explosão de Jim e Ali a gente teve na primeira temporada, porque já foi trazido isso. Por mais que tivemos episódios focados neles, né, no casal. Eu acho que nessa segunda temporada, eu acho que, como você falou, Dani, vem a parte emocional. E talvez isso vai ser o mais difícil de lidar, dos 2 lidarem, porque se for seguir o que acontece nos livros, a gente tem aí um trauma emocional muito grande vindo, então eu quero ver como isso vai ser construído, mas eu acho que aquela explosão, aquela coisa toda que a gente teve na primeira, claro que eles são um casal explosivo, mas eu acho que isso já foi construído na primeira. Agora eu acho que eles vão dar essa profundidade emocional. Tem o Hunter que veio com eu não acredito que o Hunter vai ser a terceira pessoa entre eles, não, pra mim não me passa a impressão, mas eu acho que tem tudo que vai acontecer pra trazer essa carga emocional para os 2. E se for o que aconteceu no livro, a gente vai ficar triste junto. E a gente vai sofrer com isso. Sim. Eu acho Você inclusive que acha Vocês eu acham que acho vem o pai dela também? Porque existia uma carga por trás da doença do pai dela, de Uhum. tudo que fazia com que ela quisesse ficar em Nova York e não ir pra Los Angeles também. Vocês acham que o pai dela vai aparecer nessa temporada? Eu ainda não tenho opinião sobre eu isso. não Eu sei se também não eles vão sei. introduzir a história do pai. Eu acho que a Ellie, ela já vem a Ellie ela já vem sendo construída como uma personagem aí muito forte, independente do Jim. Uhum. Mas eu acho que o arco dela é ela se redescobrir quem ela é, depois de tantos anos de relacionamento com o Sean, e toda a questão do que ela quer pra vida dela, dela se mudar pra Nova York, a carreira. Então eu acho que seria mais acertado eles continuarem nessa linha, né, da narrativa, do que introduzir outro problema com o pai dela. Eu acho que um ponto fortíssimo, que pode ser o primeiro acontecimento da segunda temporada, é a saída de um personagem, e a partir de agora a gente vai ter spoiler, a gente vai ter muito spoiler aqui do livro-jogo, mas é a partida do Bo. Eu acho que ela vai ter esse choque com o Dean, depois que o Dean descobre que ela ficou com o Chega e Hunter, fiquei e arrepiada. eles vão
Eles podem se separar e aí tem a partida do Bowl e o Bowl ser o motivo pra eles se E ass aproximarem de novo, né. e assim, eu não vejo Off Campus como um drama, né. Eu acho que não é a pegada talvez deles. Claro que a morte do Bo vai ser principalmente o Bo da série, porque ele foi muito introduzido não só para o Jim, mas para o grupo de amigos. Então eu acho que vai ser difícil, mas eu não acho que eles vão trazer além disso mais carga emocional. Isso é se eles trouxerem esse acontecimento, porque o Bo foi um personagem eu acho que muito aceito na série. Eu não sei se existe a possibilidade de não acontecer isso com o Bo, até porque tem o easter eggzinho de ser Maverick e Goose, né, então Uhum, que é um personagem que morre em Top uhum. Gun, então eu não acho que vão cortar isso. Eu só não sei se isso vai acontecer no início, entendeu. Eu Não, acho é. que a gente Uhum, vai ter outros desenvolvimentos, tipo o Hunter. Eu acho que essa briga do Jim com o Hunter, essa rixa, eu acho que ela vem pra substituir a rixa que o Jim tem com a Sabrina, uhum. que acontece que é uma personagem icônica, é a personagem principal do livro do Tucker. Mas eu acho que substituíram isso, porque essa rixa dele com a Sabrina realmente ela não é muito legal, ela não traz um bom lado do Jim, e principalmente o que acontece no livro do Tucker, a conversa do Jim com a Sabrina é bem desagradável mesmo, e eu espero que essa seja uma parte cortada. Ainda mais se a gente ainda não tem Sabrina. Se a gente tem uma história de Niele ainda e não foi anunciada uma Sabrina, eu acho que tá muito direcionado a gente ter mudado essa rixa para o Hunter. Trouxe o personagem, adiantou o Hunter, que é um personagem lá de Prior You, que não de outra temporada, assim, dos livros, que não tem relação, não é dos mesmos anos deles, e trouxe o Hunter pra ter essa rixa, pra trazer um outro ponto pra essa rixa que não fosse a Sabrina. E se for isso, eu achei bem acertado, sinceramente. Eu gostei também. E eu não vejo motivo de trazer o Hunter se não for essa carga de conflito do Jim, porque em termos de É. relacionamento, eu não acho que vai sustentar um possível triângulo, por Ah, exemplo, não. sabe. Então Não, eu acho que acho não. que foi assim, especificamente para o Jim, esse ponto que É, foi trazido. Então eu concordo. E eu acho que vai ser melhor também a gente ver isso do que ver o que acontece nos livros. Mas É, exato, gostoso até. eu acho essa ideia do triângulo muito É. com A gente não poucas chances de aguenta acontecer, isso. poucas É. chances de acontecer. A série ela já vem numa narrativa de relacionamentos saudáveis, então eu acho que Uhum. vai manter, porque é o ponto forte da série, né, os relacionamentos saudáveis. E aí a gente tem, essa questão do Hunter e do Jim, eu acho que a showrunner disse que não estava planejado essa rixa, né, deles, mas eu acho que foi ali pra dar uma apimentada no final da primeira temporada e ficar o gostinho pra segunda, mas eles podem acabar amigos como eles são nos livros, né, pode ser construída aí uma relação de amizade. E, ainda na linha dos relacionamentos saudáveis, a gente vai ter mais de GG e Hannah, que não foi tão bem construído no quesito amizade dos 2 lá na primeira temporada, mas eu acredito que é um desenvolvimento que a gente vai ver agora na segunda. E a showrunner também diz que o Garrett vai se ver pela primeira vez dentro de um relacionamento. Então, a minha torcida é que ele se veja e ele se encontre dentro de um relacionamento. E a e gente não não só precisa no mais relacionamento, mas a no gente não hóquei também. Que a a gente gente não Sim. teve fim do arco dele do hóquei. E assim, vamos falar primeiro do casal. A gente foi até muito criticada por algumas pessoas quando a gente falou que faltou algumas coisas do casal, né. E o que a gente pontuou, né, o que a gente apontou, que foi isso, foi a construção do casal, foi eles de forma saudável, eles mais próximos, eles conversando mais. Cadê a amizade deles? Então eu acho que vai ser um acerto pra nós que ainda estamos apegadas, claro, porque a gente quer ver isso, gente, quem não quer ver o casal junto? Então eu torço muito pra que tenha. Como vocês falaram, eu entendi que a construção da série ela foi um pouco diferente, não fechou o arco totalmente desses personagens no primeiro, até porque já introduziu outro casal também. Então eu espero que traga mais. Eu acho que eu vou ficar muito feliz se isso for construído na segunda temporada, porque eu acho que, assim, não é só acabou aquilo ali e passou. E quero a Hannah mais segura de si, quero o Garrett muito mais seguro de si, principalmente agora com relação ao Rocky, porque aquele acontecimento, aquele arco do Rocky que a gente teve no primeiro no na primeira temporada não é construída nos livros. E eu achei uma construção inteligente quando a gente olha para o time e para os amigos, sabe? Como é que eles vão se apoiar? Como é que eles vão lidar com aquilo? Porque não foi culpa do Garrett também. Eu acho que o Garrett falhou como capitão às vezes, porque foi o personagem retratado como perdido. Então, É. faltou dele aquela a postura de capitão. Então,
eu quero que ele volte, que ele esteja ali com os meninos, e eu acho que é um conflito real, sabe. Eu acho que é possível desenvolver coisas a partir daquilo, e eu tô muito curiosa pra ver como vai ser Mas que a desenvolvido. gente veja essa solução desse conflito, né. Sim, Que a gente sim, veja o Garrett retomando quem ele é, quem ele se apresenta no livro dele. Um cara confiante, um cara que não tem dúvidas sobre que se encontre no rock e que não tenha dúvidas do quanto que ele gosta do rock e da Hannah. e da Han outro ponto que aí eu quero ver, gente, eu vou ficar triste se não faltar. Eu acho que todo mundo precisa saber quem o pai do Garrett é, porque faltou. Amiga, Amiga, fala de novo, outro ponto. repete, porque travou. Aí só pra garantir. Outro ponto que eu queria que fosse explorado na segunda temporada, porque quando comparado ao livro, claro, eu queria que as pessoas conhecessem quem é o pai do Garrett. O pai do Garrett foi pra mim romantizado, porque quem lê, gente, o Phil não é aquela pessoa. Ele não é aquela pose de bom, apesar que assim, trouxemos alguns momentos, mas, por exemplo, o time ainda não sabe daqui. Os amigos, exceto o Logan, ainda têm o pai dele como uma estrela, como um ídolo. Então, isso sendo desconstruído pra mim, e talvez o apoio dos amigos com o Garrett também ajude ele a se encontrar. Então, eu gostaria que fosse um elemento a ser introduzido, sabe? Eu acho que tem a agregar. Mas vamos ver. Amiga, eu concordo. Eu também gostaria de ver mais desse arco. Eu não sei se vai ter. Pra É. mim, a É, impressão que ficou é que o momento perfeito para o GG contar para os amigos teria sido no final da primeira temporada, como ele contou para o Logan, que a gente também não viu. Então, só da gente não ter visto essa conversa, eu não sei se ainda vai ser desenvolvida alguma coisa desse arco. eu não Entende? sei, por exemplo, porque eu esqueci o nome, gente, sou péssima com nome, tá? Da namorada do pai dele. Vocês lembram? Cindy? Cindy? Cindy, eu acho. Entendi. A Cindy não termina com ele, o Não, relacionamento Não. acaba. Então talvez ela termina com ele, né, é, tipo, É. ela não termina junto, ela termina o junto. relacionamento. Então, talvez, assim, eu vejo que se for pra trazer isso, também fechar esse arco, talvez da Cindy, porque ela ainda tá próxima do Garrett, o Garrett quer acolher, quer trazer ela, mas ele também tem dificuldade, porque ela tá presa naquele relacionamento, né. E a sensação foi que o Garrett fez o que ele tinha que fazer e no Sim, livro ela sim. ouviu, ela de fato entendeu, e na série não deu esse tempo. Uhum. Talvez o tempo até o desenrolar das coisas tenha sido curto, talvez a gente veja, assim, alguma mensagem tipo: "Ah, eu soube que a Cindy terminou com meu pai, ele tá Uhum. muito bravo, não sei o que nã Alguma coisa pra fechar esse arco da gente ver que a Cindy realmente saiu desse relacionamento tóxico, entendeu? Eu gostaria, porque o Garrett foi uma pessoa que estendeu a mão pra ela. Sim, E eu acho que muitas mulheres faltam isso, né. E assim, ver elas saindo seria legal. Nem que seja assim, Seria. terminaram. E voltando aqui a Jean e Ellie, vocês acham que o arco do Sean de ser um ex-namorado tóxico, ele vai ser desenvolvido? Eu tenho dúvidas. eu tenho dúvidas, até porque aquela cena dele chegando no quarto dela e ela achando que era o Jim que tinha esquecido a jaqueta, eu acho que essa era uma cena que desencadearia aquela cena que ele bate lá desesperado na porta dela: "Não acredito que você tá com o Jim de Laurentiis, não sei o quê". Eu não sei se não foi uma substituição aquilo, tá, porque eu gostaria que não fosse, porque é uma cena muito icônica, muito incrível de um jogo, quando o Jim começa a acusar ela de um monte de coisa, e ela só fala pra Hannah e para o Garrett: "Chama o Jim". E aí ninguém entende nada: "Como assim chama o Jim? Como assim chama o Jim?". E aí o Jim chega e tipo: "Tô aqui baby". Eu amo essa cena, eu amo esse acolhimento, e é quando eles de fato viram namorados. Só que eu tenho receio de ser de outro jeito. Assim, tô preocupada com isso? Não, mas eu gosto muito desse arco dela sair de um relacionamento de fato abusivo. E não foi demonstrado tão bem assim, tão profundamente, o quanto que o Sean é abusivo, porque ele é muito. Ele é muito. Não foi demonstrado, por isso que eu fico na dúvida se É. vão levar esse arco pra série ou se vai ficar só nos livros mesmo. Essa cena que ela pede pra chamar o Jim é nessa parte da briga? Eu É pensei que era Aí eu também não depois que ela lembrava. ficava sabendo da mas é o Jim que conta pra ela, não é? Do quê? Do Beau. Não, isso do Bo é É, lá para o final, eles já é. estão namorando. A É. cena é o chão que bate lá no apartamento delas, loucamente, o Garrett tá lá e ele fala: "Não, não vou abrir, não sei o que", aí ela fala: Uhum. "Não, tá, pode abrir". Só que ele entra, ele escorraça ela, chama ela de É, eu lembro. Eu lembro da briga, eu não e lembrava que ela chamava o Jim nesse e momento. aí ela fala pra Hannah: "Chama o Jim", que ela fica muito mal, ela fica muito chateada, ela vai pro quarto chorar, e ela fala: "Chama o Jim". E aí a Hannah: "O Jim? Sim, o Jim. De Laurentiis? Esse mesmo, chame o Perfeito. Jim". Aí
que rola esse choque, porque ninguém tem ideia que eles estão ficando. E aí que a Hannah e o Geralt descobrem. Aí no dia seguinte, a Hannah e o Geralt se colocam numa posição meio de paz da Ellie, meio tipo assim: "Como assim? Como assim, Eugene? Mas tu tem noção de onde você tá se metendo?" Ela: "Não." Aí o Jim: "Não, a gente tá junto, a gente tá junto." Ele tipo, Aí ele sustenta. ele bate no peito, ela: "Minha, tá comigo, pode deixar, tá comigo." E aí começa a construção do relacionamento deles mesmo, e é bem legal. O único problema do Jim é quando lá na frente, que é numa volta de Natal, vem o falecimento do vô. E aí, É. da história do pai, o pai fala pra Ellie que, ele acha que o Jim é um jovem que nunca viveu grandes emoções. Ele tem medo de que quando o bicho pegar para o lado dele, ele não aguente, que é exatamente o que acontece quando vem a morte do vô. E aí ele tem que se reestruturar depois disso, né. Então eu acho que esse é um ponto, talvez venha outro personagem pra falar isso pra Ellie, e não traga isso do pai, mas eu acho interessante vir o pai, porque traz todo essa relação que o Jim vai construindo com o pai dela, sabe. Uhum. Mas como não trouxe na primeira temporada, eu não tenho certeza do que vai acontecer. Também, pra mim é uma incógnita. É isso então, gente, falamos das É nossas isso. expectativas maiores, assim, sobre a segunda temporada de Of Campos. Aquelas quero Vamos estar ontem já. fazer Ai, não aguento Ai, esperar. vamos fazer um resumão dos pontos. Hannah e Garrett, a gente espera ver mais do desenvolvimento deles como casal, personagens maduros, né, a gente já viu esse desenvolvimento deles adquirindo essa maturidade, agora a gente quer ver a maturidade dentro do relacionamento. De Ellie, a gente vai ver toda uma parte mais profunda, né, várias camadas aí dos 2 personagens. Relação do Sean não queremos triângulo como amoroso. Queremos. não queremos triângulo amoroso, não, não, não. Desenvolvimento da amizade do Hunter e do Jim. Que mais? O Logan e Grace eu acho que arco é uma incógnita, né, a gente não Eu tem não tem nem Log ideia e do que vai Grace, eu eu não acho acontecer. que a acho que gente vai seja tão incógnita. Eu acho eu que acho vai sim. Eu acho que vai Você acha que ter vai ser o igual teve livro? eu Ah, acho não, que você vai acha ter que o eles vão ser início. introduzidos. Não, isso eu Eu também acho que vai ter o concordo. início, pelo menos o Isso eu início, concordo. até aquela hora que eles se separam no livro, entendeu. Eu concordo. Porque do mesmo jeito que teve agora nessa primeira temporada, a gente vai ter a introdução da Grace, até porque ela já foi escalada, né, Sim. então Não, eu acho que vem eu Logan e acho que Grace do ainda mesmo na jeito segunda que a gente temporada também. viu eu acho que do mesmo jeito que a gente viu a introdução de Jim e Ellie, a gente vai ver essa introdução de Logan e Grace. Vai ser do mesmo estilo. Eu tenho essa impressão, né. E é isso. E do Bo, pode até ter chance desse personagem ficar na série, ninguém nunca sabe. eu Queria, mas acho que gostaria, não. mas eu não acho. É, também acho que não. Eu quero tem uma coisa, eu quero mais do Tucker, gente. Pelo amor de Deus, tirem o Tucker Ah, da sim, cozinha. Ia A gente quer perguntar isso. ver ele. Vocês Tira ele conseguem visualizar tira o Tucker da cozinha. eu ia perguntar isso, vocês conseguem visualizar que caminho tá tomando esse personagem? Porque eu ainda não consigo. Eu não consegui fazer uma leitura disso. Eu também, acho que não. botaram ele de novinho da galera, sabe, e aí a gente vai ter que ver ele o desenrolar dele passando o tempo. Mas eu acho que a gente também não viu o Tucker. A gente viu algumas ceninhas, mas tipo lá no Malones, ele estava super curtindo no Malones, no karaokê e tal, só que não, ele estava nos fundos, assim. Então a gente não teve foco no Tucker total. Acho que vão mostrar um pouquinho mais a gente, principalmente. Tirem o Tucker da cozinha. Tá ontem, gente, não dá. Não quero mais ele de avental rosa. Nem eu, não aguento mais. E é isso. Então é isso, gente. Nossas Bom, expectativas pra segunda temporada de Of Campos estão aí. Aguardando ansiosamente, inclusive. comentem aí aqui qual é o arco mais esperado por vocês pra ver nessa segunda temporada. Curte, comenta, compartilha. A gente tá aprendendo essa coisa de ter E se inscreve no um canal. canal no quadro, YouTube, né? um canal, um podcast, enfim, a gente tá aprendendo. Se inscrevam aí.